Oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar comentando com vocês a respeito de uma coisa que cada vez fica mais importante, né? Cada vez fica mais preciso, que é o que? Economizar energia elétrica. Cada dia que passa, nós estamos pagando mais aí pela energia que nós usamos, né? Infelizmente, eu não sei aonde a gente vai parar, né? Porque cada dia que passa aí tá mais caro e já tem aí novas informações aí na mídia que vai encarecer ainda mais. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de várias situações que vai fazer com que você economize mais energia elétrica. E muitos mitos aí, né? Coisas que estão erradas, né? Que às vezes você... atitudes que você toma achando que vai economizar energia, mas não vai, né? Ou se economizar é muito pouco, tá certo? Então, vamos começar. Vamos começar falando sobre a potência. Quanto mais potente é seu equipamento, mais ele vai gastar, né? Por quê? Porque nós temos uma tensão de alimentação, que é a tensão da rede, né? É a tensão da tomada, né? Que é 110, 220, dependendo do local que você está. E essa potência ela é tida pela tensão de alimentação vezes a corrente que o equipamento necessita para estar funcionando, né? Então, quando ele tem uma maior potência, ele tem uma maior circulação de corrente. E com isso você tem um gasto maior de energia elétrica. Tá certo? Então, tipo assim, quando nós vamos comprar um equipamento, geralmente nós escolhemos aquele que tem mais potência, né? Você quer um chuveiro, é aquele chuveiro que é mais potente. Você quer um secador de cabelo, é aquele secador de cabelo que é mais potente. Só que nós acabamos se esquecendo do quê? De quanto mais potente, mais energia ele vai precisar, mais corrente ele vai precisar. E com isso, mais ele vai dar gasto, né? Mais ele vai te dar prejuízo, né, em termos de conta para você estar pagando, tá certo? Um dos maiores vilões da eletricidade, o maior de todos eles, né, o campeão de audiência, é o que? É o chuveiro elétrico. Por que o chuveiro? Porque um chuveiro, o que acontece? Antigamente você pegava um chuveiro antigo, ele tinha 3.500 watts de potência. Hoje nós temos chuveiro aí de 7.500 até mais, né? Então ele acaba gastando muito, né? Ele acaba gastando muito. E se você tiver uma casa antiga com uma fiação antiga, que é uma fiação muito fina, isso acaba gerando ainda mais gasto. Por quê? Porque o fio que você está usando, ele sendo fino, ele vai se transformar numa resistência, né? Ele é uma resistência para a corrente elétrica. E esse fio ele vai passar a aquecer também. Então o que acontece? Você não vai estar gastando energia elétrica só para aquecer o seu chuveiro. Você vai estar gastando energia elétrica para aquecer o fio também, porque ele se transformou numa resistência. Não é verdade? Por isso que o fio, para certo tipo de chuveiro, para certo tipo de potência que esse chuveiro tem, ele tem que ser mais grosso, já para não haver essa resistência e para você diminuir o seu gasto, tá certo? Mas vamos falar disso mais para frente. Lembrando que o que acontece, todo produto que aquece, né, todo equipamento que você tem dentro da sua casa que aquece, ele acaba gerando maior gasto. Porque você está transformando essa eletricidade que você está gastando numa resistência. E quanto maior a potência dessa resistência, maior a corrente e maior o gasto que você vai ter. Então, os maiores vilões que nós temos em casa são os equipamentos que aquecem, né? Não que outros equipamentos, né, dependendo da potência, se você tiver um motor, se você tiver uma geladeira, por exemplo, ela vai gastar também. Tá? Mas assim, lembrando que tudo que aquece, ele vai ter um maior gasto. Vamos falar agora de uma atitude que nós temos mania de fazer dentro de casa para economizar energia. E eu vou mostrar para vocês que na realidade não é tão econômico assim, né? Quando a gente está em casa, o pessoal esquece a luz acesa, assim, qual que é a primeira atitude que a gente tem? Fala assim, apaga a luz, você deixou a luz de lá acesa, você deixou a luz do banheiro acesa, você deixou a luz da sala acesa.
né? As lâmpadas hoje, a maioria das lâmpadas, né, nós tínhamos a incandescente, tá certo? Que ela gastava um pouco mais. Depois nós tivemos a lâmpada fria e hoje nós estamos na era da lâmpada LED. Né? A lâmpada LED ela é muito econômica, né? Ela gasta em torno hoje de mais ou menos uns 9, 12, 15 watts, né? Assim, o normal, né? Para a sua casa que a gente costuma comprar aí é mais ou menos essa faixa, né? 9, 12, 15 watts, né? Então vamos fazer aqui um cálculo. Vamos supor que você fica aí 10 minutos debaixo de um chuveiro na resistência máxima dele, né? Que é onde aquece mais, tá certo? É onde ele aquece mais. Então vamos pegar aí um chuveiro de 7.500, né? 7.500 watts. Se nós pegarmos esse chuveiro de 7.500 watts, né? São 7.500 watts, e vamos dividir ele por 9. Por quê? Porque as lâmpadas que nós usamos hoje, a grande maioria é 9 watts, né? Vamos dividir por 9 para a gente ver o número que a gente vai ter. Nós vamos ter aí um número de 833. Esse número seria o quê? A quantidade de lâmpadas que você teria que ter acesa na sua casa para gastar a mesma coisa do que um chuveiro. Então, assim, simplificando, o que acontece? Se você ficar 10 minutos no chuveiro, na potência máxima do seu chuveiro, principalmente agora que nós estamos no frio, né? Agora que eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos no inverno, pelo menos em São Paulo, né? Hoje está um gelo. Então, se nós formos analisar, 10 minutos de chuveiro, nós estaremos gastando a mesma coisa do que 833 lâmpadas de LED. Né? Então esse chuveiro 10 minutos ligado seriam a mesma coisa do que 833 lâmpadas de LED ligada. Então o que acontece? Não adianta você achar que você vai economizar eletricidade apagando a lâmpada da casa, né? Tipo assim, esqueceu a lâmpada lá, apaga a lâmpada. Esqueceu a lâmpada aqui, apaga a lâmpada. Então, o que é necessário para economizar? Nós temos que ver onde é o maior vilão da casa. Quem é o maior vilão da casa? Que eu estou dando um exemplo que o maior vilão é o chuveiro, né? Tem outros também, aquecedores e tal, mas o chuveiro é um dos maiores. E temos que economizar energia elétrica partindo do vilão. Né, partindo do vilão. Então nós temos que pegar os equipamentos que dão maior gasto e é nesse equipamento que você vai ter que economizar energia. Então vocês viram que não adianta você apagar uma lâmpada da casa, vai ser uma coisa quase que imperceptível, né? É uma coisa que você não vai notar diferença na conta. Não adianta você ficar no escuro que nem morcego e achar que está economizando eletricidade, porque não está. Vai estar economizando um pouquinho? Vai. É como se fosse uma torneira pingando. A torneira está pingando lá e você vai apertar ela para ela parar de pingar, né? Se nós formos comparar com o chuveiro, não chega nem perto. Então você vê, quase 1000 lâmpadas ligadas a um chuveiro, né? Então dá para ter uma noção. Eu quis fazer esse cálculo para vocês terem uma noção de quanto gasta um chuveiro. Então gasta muito. Então quanto mais breve for o seu banho, mais você vai economizar, tá certo? Mais você vai economizar. Então nós temos que ter isso em mente, saber qual é o equipamento que nós temos na nossa casa que gasta mais, e é nesse equipamento que a gente vai tentar economizar. Não adianta ficar apagando lâmpada, porque você não vai economizar apagando lâmpada, tá bom? Agora vamos ao próximo passo. Ferro de passar roupa, geladeira e aquecedores, né? Ferro de passar roupa, ele aquece. Geladeira, ela aquece também, né? Muita gente acha que ela gela, não, mas ela aquece para poder gelar, tá bom? Então assim, ela dá um grande gasto também. Então vamos supor, ferro de passar roupa, o que nós podemos fazer para economizar? Você acumula uma certa quantidade de roupa e passa tudo de uma vez. Em vez de você ligar o ferro hoje, passar uma peça, ligar o ferro amanhã, passar outra peça, ligar depois da manhã, passar outra peça, o que acontece? Mas aí a pessoa vai pensar assim, mas eu estou ligando o ferro, eu não vou ficar meia hora com o ferro ligado, eu vou ligar só um pouco. Só que o que acontece? Toda vez que você liga o ferro, ele leva um tempo para aquecer,
né? E esse tempo que ele leva para aquecer, para você estar podendo passar roupa, você está jogando dinheiro fora, né? Então, depois que o ferro está quente, você passou várias roupas, você está economizando nesse tempo que ele leva para aquecer, tá bom? Porque ele está tendo um grande gasto quando ele está aquecendo. Tá? Então, se você deixar para passar roupa tudo de uma vez, acumula uma quantidade e deixa para passar tudo de uma vez, vai estar economizando energia elétrica, muito. Vai estar economizando muita energia elétrica. Tá bom? Geladeira, o que nós devemos fazer com a geladeira? Geladeira, essa época de frio, deixa o termostato, né, o controle lá da placa eletrônica, né, que é aquele controle que nós temos de temperatura da geladeira, deixa ele no mínimo, né, aproveita o frio, porque assim, conforme está frio, a geladeira não precisa de muita potência para gelar, ela vai gelar mais fácil, ela precisa de muito maior potência no calor, porque ela tem que vencer o calor. Quando está frio, nós não temos essa necessidade, então deixa a geladeira no baixo, no calor, procura deixar a geladeira no médio. Só coloca a geladeira no máximo se realmente você precisar, tá bom? Aquecedor, nossa, aquecedor é outro vilão. Aquecedor é um vilão, é como se fosse o chuveiro. Saiba que se você tem aquecedor em casa e você ficar com o aquecedor ligado muito tempo, dependendo da potência desse aquecedor, você vai estar gastando muito. Aí ele vai entrar na mesma situação do chuveiro, tá? É a mesma situação, né? Dependendo da potência dele, você vai estar gastando um absurdo. Então, assim, é um produto que é bom, é aconchegante, vai aquecer a casa no inverno, muito bom. Só que ele também vai gastar muito, tá? Outra coisa que influencia bastante no gasto de energia é a fiação da casa, a parte elétrica da sua casa. Como eu disse anteriormente, o que acontece? Quando a nossa casa é antiga, ou então quando você paga uma pessoa que ela não é treinada para fazer esse tipo de serviço, né, para trocar uma fiação da sua casa, para trocar um quadro, para fazer qualquer coisa na parte elétrica, ela não tem um preparo, ela não segue a norma, o que acontece? Você vai ter fio fino na casa, você quer economizar e acaba gastando, você gasta menos agora, só que mais para frente você vai passar a ter um prejuízo muito maior. Por quê? Quando você tem um fio fino, tanto nas casas que são mais antigas, por que nas casas mais antigas o fio é fino? Porque antigamente os equipamentos não era de tanta potência, não tinha tanta potência para funcionar, né? Um chuveiro antes era 2.500 watts, 3.500 watts, hoje nós temos chuveiro de quase 10.000 ou até mais, se eu não me engano. Então, assim, imagina a diferença de corrente de um chuveiro antigo para um chuveiro de agora. A quantidade de potência é absurda, né? Absurdamente maior. Então, assim, quando a pessoa ela vai lá no mercado, ela compra um chuveiro, ela se esquece disso. Ela se esquece que na casa dela, antigamente se usava um chuveiro de 2.500, de 3.500 watts. Então, o fio que foi colocado ali, né, o cabo que foi colocado, ele aguentava essa potência. E hoje você vai no mercado e fala, não, quero um chuveiro que esquenta, quero um chuveiro, só que você acaba esquecendo desse detalhe, que o fio da sua casa não está preparado para isso. E essa fiação, quando ela é muito fina, eu estou dizendo do chuveiro, pessoal, mas é todos os equipamentos que têm uma potência alta, tá? O que vai acontecer? Quando você liga, essa fiação ela vai se transformar numa resistência, né? Porque a corrente ela vai ter dificuldade para passar. É a mesma coisa do que você pegar um cano de água grosso e um cano de água fino. Se você pega um cano de água grosso, a água passa com mais facilidade, você não tem resistência. Quando você pega um cano de água fino, que você joga uma pressão de água, aquela água ela vai ter uma resistência. Por quê? Porque ela vai ter dificuldade para passar. E na corrente elétrica acontece a mesma coisa. Quando você tem um fio fino, a corrente ela tem uma dificuldade para passar. E a diferença da corrente elétrica é que, infelizmente, quando você tem essa resistência no fio, esse fio ele começa a aquecer. Então ele vai funcionar mais ou menos como se fosse uma resistência de chuveiro, né? Lembra que eu falei que tudo que aquece gasta mais? Então esse fio vai aquecer e vai acabar gastando mais. Ele vai se transformar numa resistência. Então você vai estar gastando sobre o equipamento que você está usando e vai estar gastando sobre o fio que você tem dentro da sua casa que está funcionando como uma resistência, né? Você não vai estar gastando somente do produto que você está usando, somente do equipamento que está ligado. Você vai estar gastando dos dois. Aí você imagina isso num chuveiro que já gasta pra caramba, né? Gasta muito, e você ainda tem um fio fino.
Então, além de você estar aquecendo a resistência do seu chuveiro, você vai estar aquecendo esse fio que é fino. E como prejuízo, né, isso depois de um certo tempo, esse fio vai ressecar, ele pode até pegar fogo dentro da parede. Né? Infelizmente, a eletricidade é uma coisa que a pessoa não se preocupa muito, porque fica escondida dentro da parede. Né? Nós temos mania de trocar as coisas, trocar os móveis, pintar a parede, reformar a casa, por quê? Porque são coisas que aparecem. E, infelizmente, a eletricidade que fica escondida, ninguém liga. Não é verdade? E quando você quando você passa a se importar com a eletricidade, é porque ela deu algum problema. E a pior coisa que você pode fazer é pegar uma pessoa que não seja especializada em fazer esse serviço. Né? Pessoas que são curiosas, porque na área da elétrica tem muito curioso. Tem muita gente que vai fazer um serviço e não sabe o que está fazendo. Não é verdade? Inclusive eu peguei um serviço aí há uns dias atrás, que eu cheguei na casa da pessoa, os fios tudo fino e os disjuntor tudo de 30 ampere, todos os disjuntores de 30 ampere. Né? Então é um absurdo você ver que uma pessoa que faz um serviço desse não tem a mínima noção. É lógico que você que é leigo, né, que você que não manja de elétrica, não conhece de elétrica, você não vai estar entendendo mais ou menos o que eu estou falando, né? Ah, mas 30 ampere, que é isso? Né? Mas mais para frente eu vou fazer um vídeo para vocês que não entendem muito da parte elétrica, da parte eletrônica, para vocês passarem a entender de uma forma bem simples, tá bom? Espero fazer esse vídeo logo, aí vocês vão estar entendendo. Mas uma coisa que não pode existir é você olhar numa caixa de disjuntor, né, num quadro geral, e ver os disjuntor tudo igual. Mesmo porque cada parte da sua casa, cada equipamento da sua casa, ele tem uma corrente diferente, uma potência diferente. Como que você vai ter os disjuntor tudo igual, né? Isso não existe, não é verdade? Bom, vamos para o próximo. O que gasta mais, pessoal? 220 ou 110? A pessoa às vezes tem um chuveiro 110, né? E fala assim, não, vou trocar para um chuveiro 220, porque o chuveiro 220 ele gasta menos. Engano seu. 220 e 110 gasta a mesma coisa. Se você pegar um chuveiro de 5.000 watts, 220, se você pegar um chuveiro de 110, de 5.000 watts, 110, dá na mesma. Por quê? Porque o que manda é a potência. Tem muito eletricista hoje que não se atualiza, e antigamente se tinha muito isso. Ah, 220 é mais econômico. Liga chuveiro do 220 que é mais econômico. Isso não existe, isso daí é balela, tá certo? 220 e 110, a potência do chuveiro sendo 5.500 watts, ou 7.000, ou 3.000, independente da potência. O que manda é a potência do equipamento. Não é a tensão que alimenta ele, não é o 220 ou 110, tá? Então, se você tem um chuveiro que ele é de 7.500 watts, 110, e você tem um chuveiro que ele é de 7.500 watts, 220, vai gastar a mesma coisa, porque a potência é a mesma. A potência ela é lida em watt ou watt, assim como você preferir. Isso não vai interferir em nada no gasto. Nada, nada, nada. O gasto vai ser exatamente o mesmo. A única diferença que você vai ter em ligar um chuveiro 220 ou ligar um chuveiro no 110 é que no 220, pela corrente, né? Eu vou falar grosso modo, tá, pessoal? Não vou falar uma linguagem técnica aqui. É que a corrente no 220 ela é dividida. Então essa mesma amperagem que vai estar passando em uma fase, ela vai passar em duas. Então ela vai se dividir. Então, com isso, você pode ter um fio um pouco mais fino, tá certo? Essa é a única diferença, é para economia de material, que você pega um equipamento de 110 e liga ele em 220, porque ele tem uma potência muito alta. Você vai economizar no material, no caso aí, na fiação, tá? Mas não vai interferir no seu gasto. O seu gasto, 110, 220, vai ser exatamente o mesmo. Tá? Não adianta pensar, não adianta vir comentar aqui embaixo. Às vezes o cara se acha eletricista, vai comentar aqui embaixo que 220 é mais econômico. Não é. Vai estudar porque não é. Tá? É exatamente a mesma coisa. 220, 110, exatamente o mesmo gasto. Você não vai economizar nada, a não ser no material. Tá bom? Às vezes a pessoa pergunta, né? Aquele LED é aquela luzinha, né? Para quem não sabe, aquela luzinha que fica acesa no equipamento, né? Na televisão, no aparelho de som, vermelhinha, azulzinha, verdinha, dependendo da cor, né? Gasta energia elétrica. Pessoal, aquilo lá é como se fosse
uma torneira pingando muito pouquinho, né? Eu estou falando assim para vocês poderem entender. A corrente de um LED é microampere, é uma corrente muito baixa mesmo. Então assim, gasta, mas é uma coisa que, tipo assim, se você deixar um mês inteiro ligado, olha, chutando alto aí, você vai pagar 50 centavos a mais na conta, tá? Chutando alto, tá? É uma coisa bem perceptível, né? Tá ok? Aqueles economizadores de energia que você vê no Mercado Livre, né? Não tem um aparelhinho que o pessoal vende por aí, economizador de energia, economize energia, fazer uma... Não caia nessa, pessoal, isso daí é furada, Em vez de ele economizar energia, ele vai gastar ainda mais, porque qualquer tipo de equipamento que você liga na sua rede elétrica, ele vai gerar uma corrente de gasto e vai fazer você gastar mais. Tá bom? Às vezes no equipamento vem, olha, para economizar, faça isso e aquilo. Então, quer dizer, ele está falando para você economizar para quê? Para você achar que depois o equipamento que ele vendeu para você funciona. Não funciona. Fuja disso, você vai jogar seu dinheiro fora e vai acabar gastando mais energia. Tá certo? Fuja, saia correndo disso. Tá bom? Bom, pessoal, então eu comentei as principais coisas aqui que você pode estar fazendo para economizar energia elétrica. Eu não vou falar mais porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você seguir essas dicas que eu dei, se você tiver condições aí de pedir por um eletricista profissional, verificar a fiação da sua casa, pegar os vilões lá, né, que são os equipamentos de maior potência, tá certo? Que passa dos 2.000 watts aí, 1.500 também gasta bastante, né? Tem uns secadores de cabelo aí que são 1.500 watts, então aspirador de pó, essas coisas assim que você vê que gasta mais. E economizar nessa parte, tá? Você vai ver que sua conta vai baixar, não tem como não baixar. Talvez ela não baixe pelo valor, porque o valor infelizmente está cada vez mais alto, né? O quilowatt gasto está cada vez mais alto o valor. Só que se você não parar e tentar economizar o gasto que você tem dentro da sua casa, você vai estar pagando uma fortuna de conta mais para frente, né? Então, infelizmente, a grande realidade, o que é, pessoal? A grande realidade é que é assim, nós estamos fazendo cada vez mais o possível para tentar economizar, só que a conta, infelizmente, não baixa. Mas não baixa porque, se você olhar lá, você vai ver que você gastou muito menos, só que o valor da conta subiu, né? O valor do quilowatt gastado ali, ele subiu. Então, nós temos que se segurar, né? Nós temos que se segurar, porque o que a Enel ou essas outras empresas aí, não estou falando da Enel porque aqui em São Paulo é Enel, essas outras empresas estão fazendo, subindo absurdamente a conta, né, de energia. E mesmo nós economizando, a conta vem alta, né? Imagine se você não conseguir economizar. Então vai vir um absurdo, Então vamos fazer o possível, tá? Esse vídeo eu fiz para dar uma dica para vocês para estar economizando energia elétrica. Espero que vocês consigam economizar. Espero que as dicas que eu passei para vocês aqui sirvam, né? E ajude a você aí que está vendo o vídeo. Tá bom? Agradeço muito por ter escutado o vídeo aqui, visto o vídeo até agora, tá? Se você gostou das dicas, se você gostou do canal aí, se inscreva para dar uma força, dá um like no vídeo. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigado.